Permitam-me compartilhar um conselho que recebi de meu mentor anos atrás, uma lição que alterou o curso da minha vida para sempre. Ele me disse: Jim, você não precisa revolucionar sua existência inteira em um único dia para alcançar a prosperidade. Você só precisa se tornar 1% melhor a cada dia. A princípio, confesso que encarei suas palavras como um mero artifício para me motivar, um daqueles clichês que ouvimos para nos dar um empurrão. Contudo, ao colocar o princípio em prática, compreendi que ele havia me entregado a verdadeira fórmula secreta para multiplicar meu potencial muito além do que eu ousava sonhar. Aquilo não era uma simples frase de efeito. Era uma lei fundamental da vida, porque a verdade é que o sucesso não é edificado sobre saltos gigantescos que nos esgotam e nos deixam exaustos. O sucesso é construído sobre degraus pequenos, silenciosos e quase imperceptíveis, que se acumulam de forma invisível ao longo do tempo. Se você acordar amanhã e tentar mudar cada aspecto da sua vida de uma só vez, você ficará sobrecarregado, falhará em sustentar o ritmo e acabará exatamente onde começou, consumido pela frustração e pela autocrítica. Mas se você acordar amanhã e se comprometer a fazer uma única e pequena coisa melhor do que fez hoje e repetir isso no dia seguinte e no próximo, dentro de 1 ou 2 anos, seus amigos mal o reconhecerão. Essa é a fórmula secreta que meu mentor me deu. E ela jamais me decepcionou. Pensem nisso. Se você tentasse levantar 200 quilos na academia hoje, provavelmente se lesionaria e talvez quebrasse seu espírito no processo. Mas se você levantasse apenas 1 quilo a mais do que levantou ontem e fizesse isso com consistência dia após dia, semana após semana, não demoraria muito para que você estivesse levantando 200 quilos com conforto e um sorriso no rosto. É assim que a vida opera. É assim que a renda se expande. É assim que o valor é construído. Muitas pessoas olham para o cume da montanha e pensam: eu jamais conseguiria escalar isso. E de certa forma, elas estão certas. Elas jamais conseguiriam escalar tudo em um único dia. Mas se elas se concentrassem em dar apenas um passo montanha acima a cada dia, sem se preocupar com o topo, apenas um pequeno avanço de cada vez, um dia elas despertariam e perceberiam que alcançaram o cume, desfrutando de uma vista que poucos terão o privilégio de ver. É por isso que as pessoas desistem. Elas se intimidam com a magnitude da tarefa e se esquecem de que ela é construída pixel por pixel, tijolo por tijolo, passo a passo, momento a momento. A renda é um reflexo direto do seu valor para o mercado. E o valor não se constrói da noite para o dia, não importa o quanto o mundo tente lhe vender atalhos, soluções rápidas e esquemas de sucesso instantâneo. Ele é construído em camadas, como uma muralha de pedra, uma rocha de cada vez, pacientemente assentada com precisão. Uma habilidade de cada vez, uma disciplina de cada vez, uma decisão corajosa de cada vez. Essa é a essência da fórmula do 1%. É a disciplina de assentar uma pedra tão bem hoje, que ela se torna o alicerce perfeito para a próxima pedra amanhã. Você não pode assentar pedras no ar. Você precisa de uma camada estável para suportar a próxima. E é por isso que a maioria das pessoas fracassa. Elas têm pressa em colocar as pedras da aparência, renda, carros e status, antes de terem assentado as pedras do alicerce, habilidade, conhecimento, caráter e disciplina. A fórmula do 1% constrói uma muralha impenetrável de valor, que resiste a tempestades econômicas e a lutas pessoais. As pessoas me perguntam: Jim, como é essa melhoria de 1% na prática? Imagino que esperam que eu lhes peça para abandonar todos os seus hábitos, acordar às 4 da manhã, meditar por 1 hora, correr 10 quilômetros, ler um livro inteiro e conquistar o mundo antes do almoço. Não é nada disso que quero dizer. É tão simples quanto ler 10 páginas de um bom livro hoje, quando você não leu nenhuma ontem. É tão simples quanto fazer uma ligação a mais, se você trabalha com vendas. É tão simples quanto acordar 15 minutos mais cedo para planejar seu dia, para que você não passe o tempo todo apenas reagindo às circunstâncias.
O 1% não se trata de feitos heróicos e dramáticos. Trata-se de pequenas melhorias deliberadas que são sustentáveis e que se acumulam com o tempo. Se você adicionar apenas uma nova palavra ao seu vocabulário a cada dia, imagine sua eloquência e confiança em um ano. Se você cumprimentar apenas um estranho com um sorriso a cada dia, imagine o magnetismo da sua presença em um ano. São as pequenas dobradiças que abrem grandes portas. Vejam, meus amigos, o problema não é que as pessoas mirem muito alto e fracassem. Não, esse raramente é o problema. O problema é que elas miram muito baixo e acertam, ou pior, elas não miram em absolutamente nada. Elas navegam pela vida como um navio sem leme, jogadas de um lado para o outro por cada onda de circunstância, cada corrente de opinião, nunca se dirigindo a um porto com clareza ou propósito. A fórmula do 1% lhe dá algo alcançável a cada dia. Ela lhe dá um alvo claro para mirar, por menor que pareça, e antes que você perceba, sua vida se torna irreconhecível. Você olha para trás 6 meses depois e pensa, como eu cheguei até aqui? A resposta é simples. Você parou de flutuar à deriva e começou a navegar, fazendo uma pequena correção de curso de cada vez. É assim que navios atravessam oceanos. E é assim que vidas atravessam da escassez para a prosperidade, da confusão para a clareza, da mediocridade para a maestria. Quando ouvi essa ideia pela primeira vez, eu estava esgotado, endividado e envergonhado. Eu sentia que era invisível para o sucesso, ignorado pela oportunidade e indigno da abundância. Mas decidi tentar, porque, honestamente, eu não tinha nada a perder. Comecei a ouvir as gravações de Earl Nightingale por apenas 10 minutos por dia, enquanto dirigia meu carro velho para o trabalho. Comecei a escrever minhas metas por apenas 5 minutos a cada manhã, antes de sair do meu pequeno apartamento. Comecei a ligar para um cliente em potencial a mais, toda quarta-feira, mesmo que eu estivesse apavorado com a rejeição. E o que aconteceu? Minha renda dobrou, triplicou e depois se multiplicou para além do que eu poderia imaginar. Mas mais importante que o dinheiro, eu multipliquei minha confiança, minha fé em mim mesmo. Eu multipliquei meus sonhos e comecei a caminhar com a dignidade de um homem que sabia que estava se tornando melhor a cada dia, mesmo que o mundo ainda não tivesse notado. E por que isso funciona? Porque a maioria das pessoas vive 99% de suas vidas da mesma maneira, todos os dias. Elas acordam com o mesmo alarme, ruminam os mesmos pensamentos, reclamam do mesmo trabalho, seguem a mesma rota, executam as mesmas tarefas da mesma forma. Elas chegam em casa cansadas, comem a mesma comida, assistem aos mesmos programas, rolam o feed de seus celulares com a mesma curiosidade apática, vão para a cama no mesmo horário e repetem tudo de novo, ano após ano. Mas se você se torna a pessoa que injeta apenas 1% de novo crescimento a cada dia, você se torna uma exceção em pouco tempo. Porque o crescimento é raro, a melhoria é rara. A maioria das pessoas está sonâmbula pela vida, presa em ciclos de mesmice. No momento em que você sai desse ciclo, começa a se elevar acima da multidão, sem sequer tentar competir com ela. Deixem-me contar outro segredo sobre a fórmula do 1%. A magia não está apenas na pequena melhoria em si, a verdadeira magia está no efeito composto. Assim como o dinheiro se multiplica quando você o investe com sabedoria e o deixa crescer intocado, suas habilidades, seu pensamento e suas disciplinas também se multiplicam quando você os cultiva diariamente, sem interrupção. Imagine o seguinte: se você investir R$10.000 a uma taxa de juros anual de 10% e nunca tocar nesse dinheiro, em poucas décadas, ele se transformará em centenas de milhares, não porque você adicionou algo, mas porque permitiu que o processo de composição fizesse seu trabalho. Da mesma forma, se você se tornar 1% melhor em sua comunicação hoje e 1% melhor novamente amanhã, sua confiança, suas oportunidades e sua influência não apenas se somam, elas se multiplicam exponencialmente, abrindo portas que você nem sabia que existiam. Se você melhorar 1% todos os dias durante um ano, você não estará 365% melhor. A matemática da composição diz que você estará quase 38 vezes melhor do que quando começou.
Pensem nisso. Não 38% melhor. 38 vezes melhor. É assim que as lendas são forjadas. É assim que pessoas comuns se tornam extraordinárias em suas áreas. É assim que alguém passa de endividado a milionário, de tímido a destemido, de invisível a impactante, porque enquanto o mundo está ocupado aplaudindo o sucesso que parece ter surgido da noite para o dia, ele nunca vê a silenciosa composição de melhorias diárias que construiu esse sucesso a portas fechadas. É isso que você precisa lembrar. O sucesso é construído em segredo e revelado em público. A fórmula do 1% é o caminho secreto para essa revelação. Mas aqui está o desafio. A maioria das pessoas ouve isso e fica animada por uma semana. Elas começam a acordar cedo, com motivação renovada, lendo livros com um marcador na mão, trabalhando mais duro com determinação. Mas quando não veem resultados imediatos após 7 dias, elas desistem. Elas dizem, isso não funciona. É como plantar sementes hoje e sair na manhã seguinte com um cesto na mão, perguntando, onde está minha colheita? O universo não opera com base na sua impaciência, ele opera com base nas leis imutáveis de plantio e colheita. Se você plantar uma semente de manga hoje e arrancá-la amanhã em frustração, ela nunca dará frutos. Mas se você continuar regando, protegendo-a de ervas daninhas, nutrindo-a com fé, um dia você se sentará à sua sombra e comerá seus frutos por muitos anos. A fórmula do 1% requer paciência, consistência e fé. Paciência, porque os resultados levam tempo para se manifestar, assim como as sementes levam tempo para germinar sob a terra. Consistência, porque se você regar sua planta hoje e esquecer por uma semana, ela morre. Fé, porque você precisa continuar investindo esforço antes de ver qualquer sinal de vida. Você precisa continuar regando suas sementes, mesmo quando o solo parece seco. Você precisa continuar aprimorando suas habilidades, mesmo quando ninguém o aplaude. Você precisa continuar agregando valor, mesmo quando ninguém ainda percebe, porque o que você está fazendo é construir uma riqueza silenciosa dentro de si mesmo. Você está se tornando o tipo de pessoa que não depende mais da sorte ou de um salvador externo, porque você se tornou seu próprio banco de soluções. A pessoa que pratica a fórmula do 1% se torna silenciosamente poderosa, como uma sequoia que desenvolve suas raízes no subsolo muito antes de se erguer majestosamente em direção ao sol. E um dia, o mundo olhará para você e dirá de onde ele surgiu. Mas você saberá. Você esteve lá o tempo todo, construindo silenciosamente enquanto os outros estavam distraídos. Eu sempre digo, não deseje que as coisas fossem mais fáceis, deseje que você fosse melhor. E a beleza é que a fórmula do 1% é como você se torna melhor, sem se sobrecarregar até a paralisia. Porque quando você se torna melhor, todo o resto se torna mais fácil. Seus problemas se tornam menores, não porque eles encolheram, mas porque você cresceu. Sua confiança se torna mais forte, não porque o mundo o aplaude, mas porque você provou a si mesmo, dia após dia, que pode manter as promessas que faz a si mesmo. Sua renda se multiplica, não porque a economia mudou, mas porque você mudou. Veja bem, desejar uma vida mais fácil é uma prece que o mantém dependente, mas desejar se tornar uma pessoa melhor é uma prece que o transforma em um criador, um líder, um solucionador de problemas, alguém que as pessoas procuram quando as tempestades chegam. Um dos meus alunos me disse uma vez, Jim, eu não tenho tempo para melhorar 1% todos os dias. Eu sorri e disse, meu amigo, você não tem tempo para não fazê-lo. Porque todo dia que você não cresce é um dia que você fica para trás. O mundo está mudando rapidamente, a tecnologia está mudando, os mercados estão mudando, seus concorrentes estão melhorando, e se você não está crescendo, você está encolhendo. Se você não está melhorando, você está decaindo. Não existe um ponto neutro na vida. Pense em um rio. Se você não está remando ativamente contra a corrente, você está sendo levado por ela, quer perceba ou não. É por isso que a fórmula do 1% não é apenas uma estratégia de sucesso, é uma estratégia de sobrevivência. É a maneira de se manter relevante, valioso e confiante em um mundo que recompensa velocidade, eficiência e maestria.
Mesmo 15 minutos de aprimoramento por dia são infinitamente melhores do que nenhuma melhoria por semanas ou meses, porque suas pequenas melhorias diárias são como gotas que enchem um balde. Um dia, o balde transborda. Aqui está uma dica prática. Escolha 3 áreas da sua vida que você deseja multiplicar. Para a maioria das pessoas, são renda, relacionamentos e saúde, os pilares que definem sua estabilidade e alegria. Agora, escreva uma pequena coisa que você pode fazer todos os dias para melhorar cada uma dessas áreas em 1%. Não precisa ser complicado, só precisa ser consistente. Pergunte-se todos os dias, o que posso fazer hoje que seja apenas um pouco melhor do que o que fiz ontem nessas áreas? Anote, comprometa-se e faça antes que o dia termine. Essa simples disciplina diária criará um senso de impulso em sua vida que nenhum vídeo motivacional pode lhe dar. Porque você não está apenas pensando ou desejando mais, você está agindo. E as ações se compõem de forma muito mais poderosa do que as intenções. Para sua renda, pode ser aprender a contornar uma nova objeção de vendas. Imagine como isso equipará para fechar mais negócios ao longo do tempo. Para seus relacionamentos, pode ser enviar uma pequena mensagem de voz de apreço para alguém que você ama. Imagine como isso aprofundará seus laços e fará crescer sua rede de apoio. Para sua saúde, pode ser beber um copo de água a mais a cada dia. Imagine como isso purificará seu corpo ao longo dos meses. Pequenas dobradiças abrem grandes portas. Nunca subestime o poder das pequenas disciplinas consistentes, porque enquanto todos estão tentando arrombar a porta com força bruta, você simplesmente girará a pequena chave do crescimento diário e passará por ela com dignidade e graça. A maioria das pessoas está procurando o grande golpe de sorte. Elas estão esperando pelo encontro único, pelo cliente único, pela ideia viral única que explodirá sua renda da noite para o dia e resolverá todos os seus problemas de uma só vez. Mas eu estou lhe dizendo hoje, o verdadeiro golpe de sorte é a melhoria de 1% que você escolhe fazer diariamente, porque isso está sob seu controle. O mundo pode nunca lhe dar a oportunidade perfeita. A sorte pode nunca bater à sua porta. Mas suas melhorias diárias não precisam da permissão de ninguém. Você pode começar hoje, exatamente onde está, com o que tem, exatamente como você é. Esse é o verdadeiro avanço. Ações pequenas e consistentes que criam um impulso imparável. Deixem-me compartilhar uma história com vocês. Quando comecei em vendas, eu era apavorado pela rejeição. A ideia de ligar para um estranho e apresentar um produto fazia minhas mãos suarem e meu coração disparar. Eu gaguejava, evitava fazer ligações, procrastinava todas as manhãs e perdia oportunidades dia após dia. Um dia meu mentor me chamou e disse: Jim, você não precisa se tornar destemido da noite para o dia. Apenas faça uma ligação a mais do que você se sente confortável em fazer, todos os dias. Parecia simples demais, mas eu tentei. No primeiro dia, fiz uma ligação extra e me senti como um campeão. No dia seguinte, fiz outra. A cada dia, eu me esticava um pouco mais para fora da minha zona de conforto. Em um ano, eu estava fazendo centenas de ligações sem hesitar, fechando negócios que eu pensava estarem fora do meu alcance e construindo uma reputação como um dos vendedores mais resilientes da empresa. Aquele 1% de coragem diária construiu uma fortuna para mim. Foi assim que me tornei milionário aos 31 anos. Não porque eu era mais inteligente que os outros, não porque eu tinha produtos melhores, mas porque eu continuei me tornando 1% melhor em vendê-los, 1% melhor em apresentá-los e 1% melhor em acreditar em mim mesmo todos os dias. Esse é o segredo, meu amigo. O sucesso não se trata de saltos gigantescos ou riscos massivos que o paralisam de medo. O sucesso se trata de pequenas melhorias diárias que o transformam em uma pessoa capaz de lidar, atrair e multiplicar todas as bênçãos que vêm em sua direção. Lembre-se disto, se você se comprometer a se tornar 1% melhor todos os dias, chegará um momento em que você se olhará no espelho e não reconhecerá mais a pessoa que o encara de volta. Você terá se tornado alguém que antes você admirava à distância.
Alguns de vocês estão pensando, Jim, eu nem sei por onde começar. Tudo bem, comece se perguntando, o que estou fazendo hoje que posso fazer um pouco melhor amanhã? Pode ser acordar 5 minutos mais cedo, ler por 5 minutos, fazer 10 flexões ou ouvir um áudio motivacional. Uma das maiores tragédias é que as pessoas morrem com seu potencial ainda dentro delas, porque esperaram pelo momento certo para revolucionar suas vidas, em vez de se tornarem 1% melhores hoje. Lembre-se, o momento certo nunca chega. Você o cria com suas decisões diárias. E aqui está outra coisa. A fórmula do 1% funciona porque mantém seu ego fora do caminho. Quando você tenta mudar tudo de uma vez, seu ego se sente ameaçado e resiste. Mas quando você se concentra em apenas 1% de mudança, ela passa despercebida pelo radar de suas desculpas. Seu subconsciente a aceita. É por isso que é tão poderoso. Deixem-me dizer-lhes, o sucesso não se trata de uma ação massiva uma vez por ano. Trata-se de ações consistentes, pequenas e disciplinadas todos os dias. Você não fica em forma indo à academia por 9 horas uma vez por mês. Você fica em forma indo por 30 minutos 5 vezes por semana. O mesmo se aplica à sua riqueza. Quero que você imagine sua versão futura daqui a 5 anos. O que aconteceria se você começasse a aplicar a fórmula do 1% hoje e nunca mais parasse? Como estaria sua conta bancária? Como estaria sua saúde? Como estaria sua confiança? Essa visão está ao seu alcance, meus amigos. Mas ela começa hoje, agora mesmo. Depois de ouvir isso, anote qual será o seu crescimento de 1% hoje. Não espere até amanhã, porque se você não consegue fazer isso hoje, o que o faz pensar que fará amanhã, quando a vida lhe apresentar mais desafios? Eu vou lhe dizer mais uma coisa. A pessoa do 1%, as pessoas notarão. Elas sentirão sua confiança. Elas a ouvirão em sua voz, elas a verão em sua postura. E as oportunidades serão magnetizadas para você, porque o sucesso ama a velocidade, mas ele também ama o crescimento consistente. Meus amigos, a fórmula do 1% não é apenas sobre dinheiro, é sobre se tornar a pessoa que você admira, a pessoa disciplinada, a pessoa sábia, a pessoa saudável. A pessoa que inspira os outros pela maneira como vive, não apenas pelo que diz. Lembrem-se, você não é pago pelo seu tempo, você é pago pelo valor que agrega ao tempo. E seu valor é construído através dessas melhorias diárias de 1%. É assim que você multiplica sua renda de maneiras que chocarão você, sua família e toda a sua geração. Então, eu os desafio hoje. Tornem-se uma pessoa de 1%. Plantem a semente. Reguem-na diariamente e observem sua vida, sua renda e sua influência se multiplicarem em uma floresta de abundância que alimentará não apenas vocês, mas todos ao seu redor. Porque, como Earl Nightingale me disse, o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que se torna.